Legado engarrafado. Vida e vinho de Jabuticaba. Jesuína Pereira de Souza. Dedicatória. A todos que vieram antes de nós, que plantaram com paciência, colheram com cuidado e brindaram com alegria. A prima Lourdes, em especial, manteve acesa a chama da tradição e incentivou com carinho a produção do nosso vinho de Jabuticaba. Este livro é uma colheita de memórias regada de afeto, enraizada na história de nossa família. Agradecimentos. Escrever este livro foi, acima de tudo, um ato de memória, amor e gratidão. Cada página é um resgate da história que me formou, das raízes que me sustentam e do sabor da tradição que corre em nossas veias, como o vinho que atravessa gerações. Quero agradecer acima de tudo a Deus por me dar a vida, saúde, fé e a inspiração. Agradeço também à minha família, que é o alicerce de tudo que sou. Aos meus pais, por me ensinarem o valor da terra, do tempo e do afeto. Aos meus irmãos, pela parceria constante e pelas memórias que dividimos. Ao meu esposo Milton, meu eterno companheiro que esteve ao meu lado em cada passo, com apoio e amor incondicional. Às minhas filhas Elaine, Poliana e Tatiane, por serem motivo de orgulho e inspiração. Aos meus netos Davi, Arthur, Luísa, Valentina, Catarina e Júlia, que representam o futuro dessa história, e aos meus genros que fazem parte dessa grande família, meu carinho e gratidão. Agradeço também às minhas cunhadas, Filhinha e Zezé, pelo carinho e amizade. A escrever a minha história. Suas palavras foram um empurrão que eu precisava para transformar lembranças em livro. Agradeço a Silmara Aparecida Cota Campos, grande parceira e mulher guerreira, que acreditou no potencial do nosso vinho de Jabuticaba e idealizou, em 2001, a Festa do Vinho. E com dedicação e amor pela comunidade, ela mantém viva essa tradição, conduzindo-a com empenho, carinho e verdadeiro espírito de pertencimento ano após ano. A Gleicidele Martins, minha profunda gratidão por ter abraçado este projeto. Sua presença e apoio deram corpo e alma a este sonho. E aos profissionais que contribuíram de forma especial para que este projeto ganhasse vida. Ao jornalista Lucas Palhares, pela dedicação e o cuidado com as palavras. Ao designer Ademir Ferreira, pela sensibilidade e estética. E ao pesquisador Éder Aires Siqueira, cujo trabalho foi fundamental para preservar nossa história. Introdução. A história. No interior de Minas Gerais, incrustada aos pés da Serra do Caraça, repousa a pequena cidade de Catas Altas. A origem de seu nome remonta ao início do século XVIII, quando os bandeirantes portugueses exploravam o interior do Brasil em busca de metais preciosos. Foi ali, nas encostas da Serra do Caraça, que surgiram as primeiras catas, um termo antigo que significa lavras ou escavações. E como muitas dessas catas estavam localizadas em terrenos elevados, logo se popularizou o nome Catas Altas. A cidade, então, nasceu do ouro. Mas o ouro, como sabemos, não dura para sempre. Com o passar dos anos, o brilho do metal precioso foi cedendo espaço para outras riquezas, menos reluzentes talvez, mas muito mais duradouras: a fé, a arte, a terra fértil e as tradições culturais. Um exemplo disso é a imponente Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, com sua construção iniciada por volta de 1729. Ali, o barroco mineiro se faz presente em cada altar entalhado, em cada detalhe dourado, como um lembrete silencioso de um tempo em que a fé e o ouro caminhavam lado a lado. O povoado cresceu, foi convertido em freguesia, vila e distrito, pertencente à cidade de Santa Bárbara, até 8 de dezembro de 1995, quando Catas Alta Município é de 8 de dezembro de 1703, data de criação do arraial, que originou a cidade, sendo também o dia da padroeira da cidade, Nossa Senhora da Conceição. Mas talvez o maior tesouro de Catas Altas esteja justamente fora das minas, na forma como sua gente preserva os saberes que foram passados de geração em geração. O município é pequeno,
mas sua identidade cultural é grandiosa. As festas religiosas, as procissões, as quitandas, tudo ali pulsa com uma autenticidade que resiste à pressa do mundo moderno. E é nesse solo de memória, fé e simplicidade que nasce uma tradição peculiar e encantadora: o vinho de jabuticaba. Um produto que é, ao mesmo tempo, símbolo da criatividade local e expressão da relação íntima entre o povo de Catas Altas e sua terra. A jabuticabeira, árvore tão generosa e típica da região sudeste, encontrou por ali um lar fértil. E o que antes era apenas um fruto doce, colhido no quintal, aos poucos foi se transformando em algo maior. Uma bebida artesanal, carregada de identidade e sabor. Os vinhos, e remetendo ao ano de 1868, no século XIX. Uma tradição de mais de 150 anos. Foi o padre português, Monsenhor Manuel Mendes Pereira de Vasconcelos, que difundiu a técnica de produção de vinhos em Catas Altas. Natural de um país com tradição vinícola, ele acreditava que as terras férteis e o clima ameno poderiam ser favoráveis para o plantio de uvas. O padre ensinou os moradores locais sobre a cultura das uvas e todo o processo de produção do vinho. Começava assim uma das mais antigas tradições vinícolas do Brasil. A produção de vinhos então cresceu, ganhou notoriedade e tornou-se fonte de renda e sustento de muitos agricultores do local. No entanto, a atividade sofreu uma interrupção no final do século XIX, quando os parreirais da região foram acometidos por pragas, o que enfraqueceu a produção. Para não ficarem sem trabalho e sem o sustento de suas famílias enquanto os vinhedos se recuperavam, surge a ideia de se usar a jabuticaba, fruta abundante na região. Não há registros de quem foi o primeiro produtor a fermentar a jabuticaba, mas sabe-se que a iniciativa teve adesão de muitos agricultores que buscavam alternativas de renda. A jabuticaba. Inicia-se então a fermentação do mosto de jabuticaba, conduzida com o mesmo saber que antes guiava a fermentação das uvas. Desse gesto, nasce uma bebida de cor profunda e textura singular, distinta do tradicional vinho de uva, como se carregasse em si o reflexo escuro da fruta e a memória da terra. Saborosa, macia ao paladar e envolta em suavidade, a nova bebida logo conquista produtores e consumidores. Assim, de taça em taça, de casa em casa, o fermentado de jabuticaba começa a espalhar-se pela região, desenhando seu próprio caminho entre tradições antigas e novos sabores. Em 1889, o Jornal do Comércio do Rio de Janeiro publica uma reportagem intitulada Exposição de Açúcares e Vinhos, onde destaca a história da produção de açúcar e seus derivados, como a rapadura e a cachaça, bem como a produção nacional de vinhos, dando destaque para a bebida de jabuticaba feita em Catas Altas. A bebida é tratada como novidade, isso porque naquele tempo a jabuticaba era usada apenas na fabricação de geleia e licor. Com o tempo, a se derramar manso sobre a história, e à medida que os vinhedos retomam seu vigor, o vinho de uva volta a ser produzido, enquanto a fermentação da jabuticaba, antes tão presente, vai se recolhendo devagar, tornando-se um segredo guardado, quase só pelas famílias. Assim segue até 1949, quando Anastácio de Souza reacende a chama adormecida e devolve à jabuticaba o seu destino de bebida fermentada. Seu gesto, simples e ancestral, encontra acolhida entre os moradores de Catas Altas e, pouco a pouco, como fruto que amadurece ao sol, o vinho de jabuticaba volta a ocupar seu lugar, enraizando-se novamente no coração do município. Consolidação. O ofício ganhou novos fôlegos quando os produtores, unidos em uma associação, nomeada Aprovart, fizeram da coletividade sua maior força. Juntos, passaram a cultivar não apenas a terra, mas também o fomento à produção artesanal, o apoio à agricultura familiar, a criação de novos sabores e a possibilidade de renda oriunda da própria produção. A associação capacita produtores e agricultores, ajudando-os a desenvolver e a levar ao mercado seus produtos de forma sustentável, sempre com os olhos voltados
para a geração de trabalho, de dignidade e de uma vida mais plena para suas famílias e para a comunidade. No mesmo movimento de fortalecimento do vinho de Jabuticaba, nasceu em 2001 a Festa do Vinho de Catas Altas, celebração que ano após ano honra a tradição, atrai visitantes e gera renda para os produtores locais. Criada para preservar o modo artesanal de fazer bebidas e garantir que esse saber continue a passar de mãos em mãos, a festa exalta o vinho e o fermentado de Jabuticaba, cujos aromas e qualidades já ecoam por todo o país, como um tributo vivo ao conhecimento que se perpetua entre gerações, herança e tradição. Em 2011, o município reconheceu oficialmente esse patrimônio de herança cultural, declarando como bem imaterial os saberes artesanais ligados à produção dos vinhos de uva, de jabuticaba e dos licores. Hoje, mais de 60 famílias seguem guardiãs dessa tradição em Catas Altas, mantendo vivo o ofício da produção da bebida. A produção artesanal de vinho de jabuticaba é uma tradição profundamente enraizada na cultura de diversas comunidades brasileiras, especialmente naquelas onde o cultivo da fruta faz parte do cotidiano familiar. Mais do que uma simples prática culinária, ela representa um patrimônio imaterial transmitido de geração em geração, carregado de memórias, afetos e saberes que fortalecem os laços entre passado e presente. Nas casas onde essa tradição permanece viva, o processo começa muito antes da fermentação. Ela envolve o cuidado com as jabuticabeiras, o momento de colheita e a seleção criteriosa das frutas. Esses rituais são ensinados pelos mais velhos, que compartilham não apenas técnicas, mas também histórias e significados que dão sentido ao fazer. Assim, crianças e jovens aprendem observando e participando, perpetuando um ciclo que mantém viva a identidade comunitária. O vinho de jabuticaba artesanal guarda em cada garrafa um pedaço da memória coletiva. Ele é presença constante em celebrações familiares, encontros festivos e momentos de confraternização, funcionando como símbolo de hospitalidade e união. Ao preservar essa prática, as comunidades também preservam valores culturais fundamentais, como o respeito à natureza, o cuidado com o território e a valorização do tempo e do trabalho manual. Em um mundo cada vez mais acelerado e industrializado, manter viva a produção artesanal de vinho de jabuticaba é reafirmar a importância dos saberes tradicionais e da continuidade das histórias que moldam as identidades locais. É reconhecer que cada etapa, cada gesto e cada ensinamento passado adiante constituem uma herança cultural preciosa, capaz de fortalecer a memória coletiva e renovar, a cada safra, o vínculo. A produção pelo país. A produção de vinho de jabuticaba, embora amplamente associada a Catas Altas, não se restringe a esse município. A tradição vai muito além de suas fronteiras e se espalha por diversas regiões do Brasil, especialmente onde a jabuticabeira encontra solo fértil e clima favorável. Municípios de Minas Gerais, como Sabará, Santa Bárbara, Rio Acima e outras localidades da região central, também mantêm vivas práticas artesanais de fabricação do vinho, cada qual com suas particularidades e modos de fazer, transmitidos ao longo das gerações. Fora de Minas, estados como Alagoas, Goiás, Rio de Janeiro e Espírito Santo também registram produção artesanal e até iniciativas comerciais desse vinho típico, resultado natural da ampla presença da jabuticaba nos quintais, sítios e pequenas propriedades rurais. Em muitas dessas localidades, o vinho de jabuticaba é preparado de forma semelhante ao de Catas Altas, preservando técnicas tradicionais de fermentação caseira, enquanto outras regiões incorporam adaptações próprias, enriquecendo a diversidade cultural ligada à bebida. Assim, o vinho de jabuticaba configura-se como uma expressão cultural plural, que reflete a riqueza das tradições brasileiras. A cada município produtor, somam-se saberes, histórias e práticas que reforçam o caráter nacional dessa bebida única, fruto não apenas de uma cidade,
mas de uma herança compartilhada por muitas comunidades ao longo do país. A história da produção do vinho de jabuticaba no Brasil é marcada por multiplicidade de origens e criatividade comunitária. No caso de Catas Altas, vemos um exemplo emblemático de tradição centenária, adaptação pós-mineração e turismo cultural. Em outras partes, como em Palmeira dos Índios, em Alagoas, vemos práticas mais recentes, comunitárias, agrícolas, ainda em fase de consolidação. Essas diferenças oferecem perspectiva de que a produção de vinho, ou fermentado de jabuticaba, é tanto patrimônio quanto inovação local, dependente de fatores geográficos, sociais e econômicos. Denominação. Além de toda a história e cultura que a bebida carrega em si, existe ainda um envolvimento de questões técnicas, legais, culturais e de comunicação quanto ao uso dos termos vinho de jabuticaba versus fermentado de jabuticaba. No âmbito tradicional de bebidas alcoólicas, o termo vinho tipicamente se refere à bebida obtida a partir da fermentação alcoólica do mosto de uvas. Diversos estudos apontam que a bibliografia considera como vinho apenas os fermentados preparados a partir da uva. Já para bebidas produzidas a partir da fruta jabuticaba ou de outras frutas que não sejam uvas, muitos pesquisadores sugerem o termo fermentado. A bebida produzida a partir da fermentação da jabuticaba, por exemplo, recebe popularmente o nome de vinho de jabuticaba. Porém, de acordo com a legislação e a comunidade científica, o termo mais adequado seria fermentado de jabuticaba. No entanto, essa imprecisão terminológica não diminui seu valor. Ao contrário, revela um importante ato de resistência cultural e de preservação de um vocabulário profundamente enraizado no cotidiano das comunidades que produzem essa bebida há gerações. Chamar a bebida de vinho não é apenas uma escolha linguística, é um gesto de pertencimento que reforça identidades locais e mantém viva uma tradição que antecede formalidades técnicas e classificações regulatórias. O termo carrega consigo a memória de famílias que aprenderam a fermentar jabuticabas em seus quintais, de encontros festivos regados a sabores da terra e de narrativas transmitidas de pais para filhos. Ele funciona como um elo entre passado e presente, testemunhando a criatividade, a autonomia e a adaptação que marcaram a cultura popular brasileira. Portanto, mesmo que não se enquadre nos padrões oficiais, o vinho de jabuticaba permanece como símbolo da permanência de um saber ancestral. Sua terminologia é, em si, um patrimônio cultural, um modo de afirmar que tradições não se curvam facilmente a normas externas e que certas palavras resistem porque carregam histórias, afetos e modos de viver que não cabem em classificações científicas. É nessa resistência linguística, simbólica e comunitária que o termo encontra sua verdadeira força e significado. Apresentação. E assim, em meio à história do município, em meio à história da jabuticaba, nasce também a história de Jesuína Pereira de Souza, cujo relato de vida protagoniza este livro. Uma mulher cuja vida se entrelaça profundamente com a terra, com a fruta e com a tradição que atravessa gerações. Mais do que produtora artesanal de vinho de jabuticaba, Jesuína é herdeira e guardiã de um saber que resiste ao passar dos anos, preservando memórias e saberes que fazem parte da identidade cultural de sua comunidade. Este livro convida o leitor a caminhar ao lado de Jesuína, desde seus primeiros passos entre as árvores do quintal até a maturidade de quem aprendeu, com paciência e sensibilidade, a transformar a jabuticaba em uma bebida que carrega histórias. Cada capítulo revela não só o processo de produção do vinho artesanal, mas também episódios marcantes de sua vida, seus desafios, alegrias e o profundo vínculo que mantém com sua família, sua terra e suas raízes. A produção do vinho de jabuticaba, em Catas Altas, vai além da bebida. É a expressão de adaptação, resistência e criatividade da comunidade, que transforma uma fruta abundante, a jabuticaba, em um produto de excelente qualidade e gerador de renda. Isso demonstra
como a região reinventou-se após o declínio da mineração. Além disso, essa tradição fortalece laços entre gerações. Avós, pais e filhos, todos participam da colheita, fermentação, engarrafamento e comercialização. Assim, o vinho de jabuticaba de Catas Altas, que nasceu num momento de mudança econômica e social, representa mais do que sabor, representa história, cultura e comunidade. Para o leitor que visita a história deste livro, conhecer essa bebida é também mergulhar na alma de uma cidade que soube reinventar-se e preservar seu patrimônio imaterial. Imagem 3. Praça Monsenhor Mendes e, ao fundo, o Pico de Catas Altas. Domínio público. Catas Altas. Catas Altas é um município mineiro cuja história se entrelaça com os grandes acontecimentos do período colonial brasileiro, especialmente com o chamado Ciclo do Ouro, que marcou a economia e a formação social de Minas Gerais nos séculos 17 e 18. Sua origem remonta aos primeiros anos do século 18, quando bandeirantes e aventureiros portugueses adentraram o interior da capitania em busca de metais preciosos. O nome Catas Altas tem origem direta na atividade mineradora. Cata é uma forma arcaica do verbo catar, usada no século XVIII como sinônimo de lavra ou exploração mineral. Já o adjetivo altas refere-se à localização geográfica das lavras, situadas em regiões elevadas da Serra do Espinhaço, particularmente na região do Caraça, uma formação montanhosa de grande importância histórica e ambiental. A ocupação efetiva da região se deu por volta de 1703, quando começaram as primeiras explorações auríferas na encosta da serra. A localidade atraiu diversos núcleos de mineração, com destaque para o Arraial de Santa Quitéria, que mais tarde foi renomeado para Catas Altas. Com a riqueza do ouro, a região rapidamente passou a ter relevância econômica e religiosa, sendo palco da construção de igrejas, capelas e estabelecimentos ligados à administração da coroa portuguesa. Uma das mais notáveis construções desse período é a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, iniciada em 1729. Em estilo barroco, a igreja é considerada um importante exemplar da arte sacra colonial mineira, possuindo elementos atribuídos ao Círculo de Aleijadinho, embora não haja confirmação direta de sua autoria. A presença da igreja revela não apenas a importância do local no contexto religioso, mas também seu papel como centro de organização social em uma sociedade fortemente estruturada pela fé católica. Durante o século XIX, com o esgotamento progressivo das jazidas de ouro, Catas Altas, como muitas outras localidades mineiras, enfrentou um processo de estagnação econômica. No entanto, a crise da mineração levou ao fortalecimento de outras formas de ocupação do território, como a agricultura, a pecuária e, mais tarde, pequenas indústrias locais. O declínio da mineração também favoreceu a preservação do patrimônio histórico e cultural da cidade, que manteve suas construções coloniais e tradições populares. Um elemento central na história de Catas Altas é sua estreita ligação com o Santuário do Caraça, importante centro de educação, cultura e religiosidade. Fundado no século XVIII como colégio e seminário, o Caraça foi responsável pela formação de diversas figuras ilustres da história brasileira. Sua proximidade com o núcleo urbano de Catas Altas influenciou não apenas a dinâmica religiosa, mas também a paisagem cultural e ambiental da região. Com o passar das décadas, Catas Altas consolidou-se como um município de pequeno porte, mas com grande relevância histórica, cultural e ambiental. Em 1995, foi oficialmente reconhecido como município autônomo após sua emancipação de Santa Bárbara. Hoje, além de seu patrimônio colonial, Catas Altas é conhecida pela rica produção artesanal de derivados da jabuticaba, entre eles o vinho, cuja tradição remonta às práticas familiares transmitidas ao longo de gerações. Assim, ao se compreender a história de Catas Altas, desde as primeiras lavras de ouro
até a atual valorização dos produtos locais, é possível perceber que este é um território marcado por transformações, mas também por permanências. Uma terra que soube sobreviver ao declínio do ouro, apostando em sua maior riqueza, a cultura enraizada em sua gente e em sua terra. Este livro é um convite para conhecer essa história viva, que fermenta silenciosamente como o vinho nos tonéis. Vamos viajar pelas raízes de Catas Altas, acompanhar o percurso da jabuticaba do pé até se transformar em vinho e brindar à tradição de um povo que soube transformar simplicidade em arte. Porque em Catas Altas, cada produtor de vinho conta uma história, e toda história merece ser contada. Lucas Palhares.